Olá, estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso de Química com a frente 3, Química Orgânica do primeiro semestre com o módulo 2, Funções Orgânicas, parte 1. Neste módulo nós vamos dar nomes oficiais e também vamos ver os nomes usuais e algumas vezes até nomes comerciais para todas as classes dos hidrocarbonetos: alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, polienos, cicloalcanos, cicloalcenos e hidrocarbonetos aromáticos. Vamos dar início. Eu começo dizendo aqui para vocês que nós vamos ver realmente diversos nomes. É lógico que esses diversos nomes que nós vamos ver para os compostos, o principal desses nomes é o nome oficial, também chamado de nome UPAC, ou nomenclatura sistemática. Então, eu coloquei aqui, que nós vamos estudar prioritariamente a nomenclatura oficial, também chamada de nomenclatura IUPAC, ou ainda nomenclatura sistemática. É importante que você perceba esses sinônimos, porque às vezes numa questão ele dá o seguinte comando: determine o nome oficial dos compostos seguintes, ou determine o nome IUPAC dos seguintes compostos, ou ainda apresente a nomenclatura sistemática para os seguintes compostos. A IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é o organismo de química internacional que regula, que faz as regulamentações para o estudo de todas as áreas da química: química orgânica, química geral, química inorgânica, química analítica, físico-química, etc. Dando aqui prosseguimento, eu quero deixar claro para vocês, e isso é importante, como é que um pouco da história dessa parte da regulamentação da nomenclatura dos compostos orgânicos. Nós vimos no módulo passado que hoje já existem mais de 16 milhões de substâncias orgânicas conhecidas. Então nós temos que ver que o desafio de você propor regras para nomear mais de 16 milhões de compostos orgânicos conhecidos não é uma tarefa muito simples, nem muito fácil, nem muito rápida. No entanto, ao longo dos anos, a IUPAC tem se pronunciado, tem se esforçado, tem trabalhado para que essas regras estejam estabelecidas e divulgadas para toda a comunidade científica internacional. É bem verdade que essas regras da IUPAC, feitas originalmente em inglês, elas têm que ser traduzidas para as diversas línguas, e aí exige-se que as sociedades de química, que os organismos de química de cada país façam as devidas adaptações das regras internacionais para a língua vernácula de cada país. No nosso caso, a Sociedade Brasileira de Química é uma das responsáveis para fazer essas traduções e adaptar as regras internacionais às regras da língua portuguesa aqui no Brasil. Então, as normas IUPAC, até hoje, aconteceram 3 grandes publicações dessas regras para a nomenclatura dos compostos orgânicos. A primeira grande publicação aconteceu em 1979, depois em 1993 e em seguida em 2004. A última regulamentação da IUPAC em relação a compostos orgânicos aconteceu em 2004. Agora, uma coisa que é muito importante que você escute e que você entenda, porque muita gente não compreende isso. As normas IUPAC de 2004, que foram as últimas normas publicadas, não tornaram obsoletas as recomendações anteriores. Então, aquilo que a IUPAC recomenda em 2004, de nenhuma forma tornou obsoleta as recomendações de 93 e de 79. Como assim, Alexandre? Essas 3 normas, esses 3 grandes conjuntos de normas, publicados em 1979, em 1993 e em 2004, formam um conjunto de sistemas para a nomenclatura de compostos orgânicos. De forma que o que importa para a IUPAC é que um determinado composto pode até ter mais de um nome, como, por exemplo, metanol, álcool metílico. Metanol é o nome oficial, álcool metílico é o nome usual. Um composto pode até ter mais de um nome, e até mesmo acrescentando-se aí um nome comercial. Mas cada um desses nomes tem que
remeter a um único composto. Eu não posso ter um mesmo nome me remetendo a compostos diferentes. Ou então um mesmo composto tendo dois nomes oficiais diferentes que sejam ambíguos ou contraditórios. Isso não pode acontecer. Então, quero dar um exemplo bem concreto. Esse composto. Nós temos aqui o 1, 2, 3, 4. Como é o nome desse composto? Pela nomenclatura IUPAC de 1979, é o 2-butanol. Pela nomenclatura IUPAC de 1993, que recomenda que a numeração esteja imediatamente anterior àquilo que ela indica, então o que é esse 2? Esse 2 é a posição da hidroxila. E qual é a parte desse nome que indica a posição da hidroxila? É o sufixo ol, que é a terminação dos álcoois. Então o 2 tem que vir imediatamente anterior ao sufixo, indicando a posição da hidroxila. Então o nome do 2-butanol, a partir de 1993, é butan-2-ol. Na nomenclatura de 2004, a IUPAC manteve esse nome. Então, Alexandre, se eu disser que esse composto é o 2-butanol, eu estou errando de forma alguma. Esse nome não está errado, está corretíssimo. Porém, ele não está em acordo com a última recomendação IUPAC, que é a recomendação de 2004. Então, é muito comum ainda hoje você ver a representação desse composto como 2-butanol. Qual o problema? Ele não está errado. Qualquer químico que se preze, ao receber esse nome, 2-butanol, vai fazer essa estrutura. E isso é o suficiente para a IUPAC. No entanto, é muito importante que você conheça que, de acordo com a última norma da IUPAC, o nome desse álcool é o butan-2-ol. Mas ainda hoje, eu repito, em diversas provas, você vê a nomeação desse composto como 2-butanol. De forma que nós, o tempo todo, vamos estar, sempre que necessário, apresentando o nome mais antigo, como, por exemplo, 2-butanol, e o nome na recomendação mais atual, butan-2-ol. Então, qualquer um dos dois pode aparecer na prova sem nenhum problema. Às vezes tem gente com um grande estresse. Ah, não é mais 2-butanol, está errado. Vá ler as regras da IUPAC, que ela diz que em nenhum momento torna obsoleta as regras anteriores. Ok? Então, esse nome 2-butanol está corretíssimo, porque qualquer um com ele chega a essa estrutura. E o nome butan-2-ol está de acordo com a última recomendação da IUPAC, que procura colocar, até para evitar possíveis ambiguidades entre esses 16 milhões de compostos orgânicos que estão sendo nomeados, colocar a numeração imediatamente anterior àquilo que ele indica. A nível de português, eu já vi vários autores criticarem, porque para o português realmente não fica legal, sem dúvida é melhor dizer 2-butanol, que não quebra o nome, do que dizer butan-2-ol. Né? Para nós, aqui no português, essa regra não fica tão tranquila para se falar. Mas, no entanto, qualquer um facilmente consegue passar das normas anteriores para a norma atual, ou da norma atual para a norma anterior. Essa passagem é muito tranquila, não é motivo de estresse nem de preocupação sua, ok? Então, feita essa observação, vamos dar início agora ao estudo sistemático de todos os hidrocarbonetos. Nós vamos fazer um estudo detalhado, dizendo todas as regras e mostrando exemplos para que você fique realmente sabendo dar nomes com tranquilidade a todos os hidrocarbonetos. A boa notícia: nós vamos começar aqui com a classe dos alcanos. Aprendendo a dar nomes a alcanos, você praticamente já sabe dar nome a qualquer outro hidrocarboneto, a qualquer outra classe de hidrocarbonetos. E aprendendo a dar nomes aos hidrocarbonetos, você já deu um grande passo para dar nome a qualquer outro composto e qualquer outra função orgânica, que é o que a gente vai estudar no módulo 3, Funções Orgânicas, parte 2. Porque o que vai estar mudando é o sufixo, o último termo que vai indicar cada função. O sufixo dos hidrocarbonetos é O. Metano, etano, propeno. Já de um álcool é ol, de um aldeído é al, de um ácido carboxílico é óico, de uma cetona é ona, e por aí vai, ok? Então fique muito tranquilo, e aí dê grande importância a esse módulo, porque é ele que vai ser o alicerce de toda a nomenclatura de todas as funções dos compostos orgânicos. Então, além da nomenclatura IUPAC, nós vamos estar indicando também aqui a nomenclatura usual, sempre que isso for importante, sempre que existir,
nem todo composto tem um nome usual, e também alguns nomes comerciais que já são consagrados. A IUPAC, inclusive, chega a aceitar alguns nomes usuais como nomes oficiais. Então, a nomenclatura da IUPAC ela é baseada num prefixo, num radical e num sufixo. O prefixo vai indicar onde estão os substituintes. O radical, quantos carbonos estão presentes na cadeia principal desse composto. E o sufixo, qual é a função orgânica desse composto. Por exemplo, esse composto 2,2,3-trimetilbutano. 2,2,3-trimetilbutano. O prefixo, onde estão os substituintes? Na posição 2, na posição 2, na posição 3, nós temos 3 vezes o grupo metil. Evite chamar de radical. Radical livre é uma espécie química que tem um número ímpar de elétrons. Isso não é um radical. Um radical é se você fizer uma cisão homolítica aí você vai obter o radical metil. Como está ligado aqui na cadeia principal, chama de grupo metil. Há uma diferença. Então, a nível de ensino superior se critica muito, porque no ensino médio, infelizmente, chama-se isso aqui de radical. Radical é uma espécie química altamente reativa. Isso aqui não é um radical. Você ainda não fez uma homólise. Então, se policie. Vamos usar os termos corretos. Isso aqui são 3 grupos metila, que são grupos alquila, que nós estudamos lá no módulo 1. Então, esses 3 grupos metila estão nas posições 2, 2 e 3. Isso é o prefixo, onde estão os substituintes. O radical, quantos carbonos? But, são 4 carbonos na cadeia principal. Só tem ligações simples, é um composto saturado, é um alcano. E O é a função orgânica dos hidrocarbonetos. Já nesse caso aqui, nós temos começamos a numerar da direita por causa da função orgânica, que é um álcool. Então nós temos 4,4-dimetil 2-pentanol. Ou, pela recomendação mais moderna, no lugar de pentanol, pentan-2-ol. 4,4-dimetil pentan-2-ol. Ambos os nomes estão corretos. Ok? Então, onde estão os substituintes? Na posição 4 e na posição 4 nós temos 2 grupos metil ou metila. Quantos carbonos? 5 carbonos na cadeia principal. Pentan é um álcool saturado. Somente ligações simples. Uma dupla. Uma tripla. Dien, 2 duplas. Dien, 2 triplas. E por aí vai. 2. A hidroxila, que é o grupo funcional do álcool, está localizado no carbono 2. Iol é um álcool. Ok? Então, essa é a base da nomenclatura oficial da química orgânica, não só para os hidrocarbonetos, mas como para as demais funções orgânicas. Eu coloquei aqui uma tabela bem interessante que vai nos mostrar a nomenclatura e as propriedades físicas de alcanos com cadeia normal, de alcanos não ramificados com cadeias lineares. Então, primeiro é importantíssimo você saber os prefixos, né? Um carbono met, então nós temos o metano. 2 carbonos et, nós temos o etano. 3 carbonos prop, nós temos o propano. Esses 3 primeiros prefixos, eles não são, não tem uma regra, né? Eles foram adotados pela IUPAC e hoje são oficiais. Para um carbono met, para 2 carbonos et, para 3 carbonos prop. A partir daí, eles são bastante elementares. 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hex, 7 carbonos hept. Então nós temos o butano, pentano, hexano, heptano, octano, 8 carbonos oct. O próprio butano também, né? But é um nome que foi adotado pela IUPAC, um prefixo que foi adotado pela IUPAC. Então 9 carbonos non, que é o nonano, 10 carbonos dec, decano, 11 carbonos undec, que é o undecano, 12 carbonos dodec, 13 carbonos tridec, dodecano, tridecano. Então, 14 carbonos tetradec, 15 carbonos pentadec, hexadec, heptadec, octadec. Aí nós temos 20 carbonos eicosano, 21 uneicosano, 22 dodeicosano, 23 trideicosano e por aí vai. 30 triacontano,
de forma que também você não tem que se preocupar com números tão altos, né? Geralmente até 13 carbonos, até 15 carbonos já resolve o nosso problema prático, a nível de aparecer compostos com até 15 carbonos na cadeia principal. E aqui nós temos a fórmula molecular, o nome desses alcanos, a estrutura condensada, nós estudamos isso, né? No caso aqui do decano, não precisa você colocar 8 vezes o CH2, você pode colocar aqui a CH2 entre parênteses e aqui o índice 8, mostrando que esse grupo está se repetindo 8 vezes. O ponto de ebulição, primeira regra importante, o que é que você está observando aí com o ponto de ebulição? Que à medida que vai aumentando a massa molar, vai aumentando o ponto de ebulição. Okay? Veja que os primeiros 4 alcanos, eles são gasosos na temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente 25 graus Celsius, todos eles vão estar na forma de gás. O pentano a 25 graus Celsius ele é líquido, mas é dos líquidos o mais volátil, porque tem 36,1 graus Celsius o ponto de ebulição dele. A 36,1 graus Celsius ele já passa de líquido para vapor. E aí vai aumentando. Quando você está em interações intermoleculares, você vai estudar isso, porque no caso aí, que são alcanos lineares, aumenta a superfície de contato, então as forças de Van der Waals ou dispersões de London são cada vez mais intensas, porque a cadeia é cada vez maior. Como aumenta a superfície de contato, aumenta as interações do tipo dispersões de London ou forças de Van der Waals, vai aumentando o ponto de ebulição. O ponto de fusão também vai aumentando como regra, né? Ponto de ebulição é a passagem, temperatura de passagem de líquido para vapor, e o ponto de fusão de sólido para líquido. Então podemos dizer que nas condições ambientes, que é a temperatura de 25 graus Celsius, até 4 carbonos é gasoso. A partir de 4 carbonos, nós temos aí líquido. E a partir de quanto passa a ser sólido, Alexandre? Mais ou menos a partir de 20. Ó. Veja que o eicosano, ele já tem um ponto de fusão de 36,8 graus Celsius. Então, com 20 carbonos, ele já é sólido nas condições ambientes. Então, até 4 carbonos nas condições ambientes gasoso, de 5 até em torno de 18, 19, ele é líquido. A partir de 20 fica bem claro aqui, ó, que a 25 graus Celsius, esse composto é sólido, porque ele só passaria, ponto de fusão é passar de sólido para líquido, ele só passaria para a fase líquida na temperatura de 36,8 graus Celsius, ok? A densidade, essa densidade foi medida a 20 graus Celsius. Veja que todos esses hidrocarbonetos são menos densos do que a água, então eles são immiscíveis na água, eles flutuam na água, tanto é que quando há, por exemplo, algum acidente que derrama-se petróleo no mar, o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Além de hidrocarbonetos, temos outros compostos, mas sem dúvida os compostos majoritários são hidrocarbonetos. Então veja, todos eles são menos densos do que a água. Então eles flutuam na água. Até o triacontano, que tem 30 carbonos, a densidade dele é em torno de 0,8 gramas por ml. E aqui nós temos, por exemplo, pentano, 0,55 gramas por ml. Então a densidade vai aumentando também à medida que vai aumentando o número de carbonos, isso para os alcanos de cadeia normal. Então uma tabelazinha muito esclarecedora para nós, que valeu a pena a gente explorar.